Olá, pessoal, tudo bem? Para a gente conversar um pouquinho sobre DVO, dimensão vertical, problemas que acontecem no nosso dia a dia. Puxa, que tipos de problema que acontecem? Putz, quando a gente aumenta a DVO, a gente tem muita dificuldade em fazer o quê? Em fazer o ajuste oclusal. O ajuste oclusal são uma das coisas mais importantes dentro do nosso dia a dia. Ajustar como? Entender onde eu tenho que fazer o ajuste, que eu tenho que fazer o ajuste aonde? Lá na vertente. Por que é tão importante? Quais são os pontos de contato no ajuste? Albano, numa restauração simples, eu tenho que prestar atenção no ajuste? Sim. Desde uma restauração simples, a gente tem que prestar atenção nisso. Aonde mais? Cara, eu tenho que prestar atenção quando eu estou reabilitando, quando eu estou fazendo um inlay, um onlay, uma coroa. Quando mais que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer em todas as situações. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E por que eu estou fazendo essa live? Essa live é uma live de aquecimento para que eu possa preparar vocês para quê? Lá para a nossa Masterclass, que acontece semana que vem, para a gente conversar sobre aumento de dimensão, conversar quando eu uso resina, quando eu uso cerâmica, por que as minhas facetas quebram, por que eu tenho problema com isso, por que é tão difícil a gente ajustar tudo isso. Então, lembrem, essa é uma live de aquecimento, para a gente poder preparar vocês para que lá a gente entenda tudo. E uma das coisas mais importantes que eu preciso preparar para vocês é justamente isso. Como fazer o ajuste oclusal. Lá não vai dar tempo de a gente falar propriamente disso. Então, aqui na live eu vou conseguir falar isso. Quais são os pontos, os ajustes, quais que são as alturas corretas, aonde eu tenho que ajustar, quais são os principais pontos e como eu vou ajustar para ter o quê? Um ajuste correto no meu aumento de dimensão. Então, a gente vai chegar até lá. Então, a gente vai ajuste do básico até chegar nas dimensões, no aumento de dimensão vertical. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar. Então, o que é importante quando eu ajusto? Primeiro, quando eu ajusto, eu tenho que entender isso aqui, que o dente, ele é formado, a nossa cúspide, ele é um trapézio. E esse trapézio, ele serve para quê? Ele é dividido em quê? Ele é dividido em uma vertente triturante, então, vertente triturante, e ele é dividido em uma vertente, vamos fazer de outra cor aqui que é melhor, e aqui em uma vertente lisa. Cara, por que, Albano, tem diferença? Tem. Os toques oclusais, eles vão acontecer nessa região e os toques oclusais, eles acontecem nessa região. Então, quando a gente está mordendo, a gente faz uma restauração, vai lá e bate. Bate aonde? Por que a gente tem que construir uma vertente? Então, aqui é a parte mais alta e ela vai cair para a distal. E ela cai para outra, no caso de uma mesial, por exemplo. Então, isso a gente chama de vertente triturante, então uma vertente triturante. Essa vertente triturante é uma queda, como se fosse uma pirâmide. Legal, Albano. Então, eu tenho que sempre, quando eu estou restaurando, quando o meu protético está mandando meu inlay ou onlay, quando eu vou ter que obrigar ele a fazer isso? Sim, você sempre vai obrigar ele a fazer isso. Por quê? Porque quando a gente for ajustar a oclusão, eu não vou ajustar, pegar a broca, tá alto, a gente vai lá, faz um desgastezinho, tá alto, faz outro desgastezinho, e aí, tá alto, a gente vai lá e passa a broca de vez, e o que acontece? Ela entra, a boca vai, aquele dente vai encaixar direto. Não é assim que funciona o ajuste oclusal. A gente precisa ter o quê? Um deslize. Pessoal, para quem está no Instagram, se quiser entrar lá no YouTube, Albano Luiz Bueno, o canal do YouTube, ali você vai poder perguntar, fazer mais perguntas, é mais legal para a gente conversar. Às vezes, aqui pelo Instagram, eu não consigo estar lendo ali o que as pessoas estão falando, beleza?
Vamos lá, vamos entender mais. Então, esse ajuste, ele tem. A gente, quando constrói, ou quando o nosso técnico constrói nosso dente posterior, a gente tem que cobrar dele essa vertente. Então, triturante. A mesma coisa acontece aqui na vertente lisa. Cara, então é muito importante a gente ver esse tipo de toque. Então, quando ele toca, eu vou ajustar onde? Então, grava isso para mim, é muito importante, anota isso. Eu tenho que ajustar na vertente. Então, quando eu vou fazer meu ajuste, vier aquele toque oclusal, eu sei que eu vou desgastar nessa parede e vou desgastar nessa parede. Albano, você nunca desgasta aqui, e vou desenhar em vermelho, nunca desgasta na vertente lisa e na vertente triturante? Não, a gente desgasta nas vertentes inclinadas dos dois. Por quê? Porque o toque vai deslizar, vai bater e deslizar, vai bater e deslizar. Então, gravou? Esse é o primeiro ponto. É muito importante entender isso. Albano, o que mais que eu preciso entender? Eu também preciso entender que os toques, eles acontecem no fundo de fossa e na ponta da vertente. No fundo da fossa e na ponta da vertente. Opa, Albano, isso são toques diferentes? São. Sempre eu vou ter no dente superior um tipo de toque. E no dente inferior, outro tipo de toque. Albano, isso tem relação à força? A força. Como que eu vou medir a força? Quando eu bato o carbono, eu tenho 3 tipos de toque. O toque fraco, o toque médio e o toque forte. Albano, qual que é o que não pode ter? O forte. Como que é o forte? Ele fica meio assim, com uma parte no meio, então ele fica bem forte. Então, quando você olha, ele está marcado assim, ó, meio que com uma bola, com um furo no meio e um toquezinho no meio. Esses são os toques fortes. Albano, eu nunca quero toque forte, não. Esse eu sempre vou desgastar. Albano, tem os toques médios? Tem, o toque médio, ele fica assim riscado, ó, inteiro assim. Putz, então isso é um toque médio. E o toque fraco? O toque fraco é aquele que fica sutil, pontinhos dessa maneira. Albano, eu vou sempre trabalhar com toques fracos e toques médios. O toque forte, eu vou sempre ter que desgastar, sempre vai desgastar. Agora, o que eu tenho que prestar atenção? Aonde eu quero toque médio e aonde eu quero toque fraco. Eu quero o toque fraco sempre no dente inferior, nessa vestibularzinha dele aqui, da lingual dele, e eu quero o toque fraco sempre nessa região lisa aqui. Então, Albano, essas são toques fracos? São. Aonde que eu tenho que ter toque com um pouco mais de intensidade? Os toques médios, eu quero no fundo da fossa e eu quero lá na ponta, nessa outra vertente. Então, aqui vão ser os toques médios. Ah, legal. Então, eu vou ter que meio que entender isso quando eu estiver batendo carbono. Sim, você tem que prestar atenção nesse tipo de toque aqui, porque é muito importante. Legal. Albano, mas eu não tenho experiência. Eu sou muito novo, acabei de formar. Cara, não justifica isso. Você consegue entender, qualquer pessoa consegue entender. Desde quando você aprende a restaurar, a desgastar certo, fazer o ajuste oclusal correto, mesmo quando você não tem experiência, você vai conseguir trabalhar de forma perfeita. Puxa, então quer dizer que eu não preciso ter experiência? Não. E outras vezes as pessoas já são mais velhas e ajustam errado. Por quê? Porque não aprenderam a ajustar desde o começo. O que é o ideal? Aprender a ajustar. Então, eu já tenho que conhecer, sendo mais velho ou sendo mais novo, acabei de ser formado, Albano, eu sou mais velho, mas não entendo isso. Vai entender agora.
você tem que entender o que é o toque fraco e o que é o toque forte, como eu mostrei para vocês. E aonde vão tocar esses dentes. Puxa, então vamos abrir de novo lá. Vamos olhar de novo. Eu tenho que entender que eu vou ter toque na ponta da cúspide do dente inferior e no fundo da fossa. Opa, gravei. E aonde mais que eu vou ter toque? No fundo da fossa do dente superior e na pontinha da cúspide palatina do inferior. Opa, Albano, então é bem importante eu entender isso? Sim. Então, esse aqui é um tipo de toque, esse é um tipo de toque. Albano, onde eu quero toque médio? Então, vamos gravar isso. Toque médio. Eu quero de preferência nessa região aqui. E o toque mais fraco, Albano? Eu quero nessa região aqui. Opa, legal! Então eu comecei a entender as coisas. Eu sei que eu tenho que ter toque, então, no fundo da fossa, tenho que ter toque no pontinho, nesse começozinho aqui. Legal! Albano, então o que quer dizer isso? Fundo da fossa é o toque que a gente vai ter naquela vertente. Lembra que eu falei para vocês? Na vertente lisa, na vertente lisa. É o toque que vai ficar nesta região aqui. Albano, então, ele vai bater e vai deslizar. Vai bater e deslizar? Perfeito, você entendeu perfeitamente isso. Então, o cara vai morder, ele vai bater e deslizar, vai bater e deslizar. Albano, então, é por isso que eu tenho que desgastar nessa face aqui, exatamente. Agora estou começando a fazer você entender. Cara, então quer dizer, quando ele toca, tá tocando muito forte aqui. Opa, então vamos só tirar aqui. Tá tocando muito forte aqui. Ah, opa, então eu tenho que fazer o quê? Venho com a minha broquinha, desgasto aqui, inclinado. Para quê? Para quando entrar o toque, ele já deslizar para cá. Opa, agora já está batendo médio para forte. Vou dar mais um desgaste aqui e ele vai deslizar para cá. Opa, tá chegando no fundo da fossa. Perfeito. É isso que a gente quer. Então, quando eu faço o meu ajuste, eu vou ajustando nessas áreas para poder trazer o toque para a região que eu quero. Albano, você vai mostrar, calma. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde tem que ter os toques, quais são as áreas. Primeiro, eu estou te mostrando como você faz para desgastar. Albano, o que é isso? Eu não tenho experiência, de novo, muita gente me pergunta, eu não estou entendendo. Não, isso é uma metodologia para que realmente você consiga chegar no teu objetivo. Se você não entender como faz o ajuste, eu só falar, tem que ter o toque, como muita gente faz, tem que ter o toque aqui, o toque aqui, o toque aqui, toque de fundo de fossa, toque. O que acontece? Você vai lá, começa na boca a bater e não entende o que você tem que fazer. E aí você desgasta de forma equivocada e teu toque nunca chega lá e você fica frustrado. É isso que eu não quero que aconteça com você. Eu quero que realmente você entenda aonde tem que tocar. Então vem comigo, vamos lá de novo. Opa, Albano, então eu estou começando a entender. Eu sei que eu tenho que ter os toques ideais nessa região aqui de fundo de fossa. Opa, gravei isso. Tenho que também ter toques aqui na vertente lisa e na pontinha da cúspide. Opa, perfeito. Então, se eu pego o meu carbono, vou fazer vermelho, ele bate forte aqui, aqui é região de toque? Não. Então, como que eu tenho que desgastar? Eu vou pegar a minha broquinha, já vou ensinar qual que é a broca, e vou desgastar aqui na vertente. Tiro, desgasto inclinada. Aí, quando o cara bater de novo, ele vai vir e bater agora aqui. Opa, tá chegando mais perto, mas ainda tem aquele toque forte, como eu mostrei para vocês. Opa, não é isso que eu quero. Então, vou lá e desgasto mais um pouquinho inclinado. Aí o toque já começa a chegar aqui no fundo de fossa, médio. Opa, tô começando a ter o toque que eu quero. Então, como que acontece? A boca, ela vai, o dente vai bater e ele tá tocando forte lá na ponta da vertente. Então, tá aqui, ó, batendo forte na vertente.
Vou fazer inclinado para vocês, batendo forte aqui. O que eu faço? Venho aqui, desgasto inclinado, aí ela começa a deslizar, ó. Opa, agora tá batendo no meio, mas eu quero que bata aqui no fundo da fossa. Dou mais uma desgastada inclinada e ele entra. Então, bate, toque, entra, bate, toque, entra. Perfeito, é o ajuste que a gente quer. Mordam vocês. Se vocês morderem, olhe como não é um toque seco. A gente morde e desliza, morde e desliza. Essa é a forma da gente ter estabilidade oclusal. Opa, Albano, então é assim que eu ajusto a minha restauração? É assim que eu ajusto o meu inlay, meu olay, para poder fazer o ajuste oclusal de DVO? É tudo igual, é assim que você ajusta. A minha cerâmica também é assim que você ajusta. Então é muito importante vocês entenderem isso. Então eu quero que olhem de novo essa imagem. Como que eu quero? Aqui, ó, o dente é feito de uma vertente. Então, quando eu esculpo, quando eu estou fazendo minha restauração, ou quando o meu técnico fez para mim, eu tenho que cobrar que meu técnico faça uma vertente triturante e ele faça inclinado as vertentes triturantes lisas, para quê? Para poder tocar. Então, Albano, aquilo que você estava falando do ajuste, ela bate aqui, ó. Normalmente bate aqui, porque às vezes a gente faz mais alto, mas eu quero que esse toque venha para cá. Então, eu venho, desgasto um pouquinho, toque, começa a tocar aqui, venho, desgasto um pouquinho, começa a vir para cá. Opa! Albano, outro, quero que ele vá para lá também. Ou aqui em cima, se ele está tocando muito forte, eu quero que ele venha para cá, toque aqui. O que eu vou fazer? Desgastar inclinado aqui. Aí ela vai poder entrar e vai começar a tocar aqui. Opa, legal! Comecei a entender por que eu errava tanto no consultório. Exatamente isso, você errava porque você ia lá e desgastava de qualquer jeito. E aí o que acontece? Se você desgasta de qualquer jeito, você nunca vai chegar no toque perfeito, você vai tirar o dente de oclusão. Então você vai lá e passa aquela broca e tira teu dente de oclusão. Não é assim. A gente tem que fazer o ajuste correto. Putz, Albano, então é muito importante a gente fazer o ajuste correto, é muito importante. Cara, tudo bom? Naranjo? Tranquilo? Cara, então é muito importante a gente fazer isso. Putz, então vamos lá, vamos entender com que broca a gente faz isso. A gente sempre vai usar a 1111, aquela broquinha que parece uma chama de vela, ou então uma ponta como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Albano, então eu ajusto como? Aqui, ó, alisando na vertente para poder fazer a cúspide direcionar para cá, para poder fazer o toque direcionar para cá. Puxa, então a gente sempre tem que fazer isso, a gente vai ajustar inclinando com essa broquinha, com essa pontinha, perfeito. A gente sempre vai fazer o ajuste dessa maneira. É muito importante. Mais uma vez, para quem quiser, que está lá no Insta, se quiser vir para o YouTube, Albano Luiz Bueno é o canal. Lá você consegue fazer pergunta, é mais tranquilo, se assiste de uma forma mais estável. Perfeito, galera? E lembre, essa é uma live de aquecimento que eu estou preparando vocês para quê? Lá para a nossa Masterclass, porque lá eu vou ensinar aumento de dimensão, como eu vou usar, como eu vou trabalhar, como que eu vou entender quando eu tenho que trabalhar com resina, quando eu tenho que trabalhar com cerâmica, como eu vou entender por que está quebrando as minhas facetas. Albano, quebra as minhas facetas? Quebra. Por quê? Você tem que entender o que são as guias caninas, o que é a propriocepção. Então é muito importante, por isso que eu quero esperar vocês lá. Mas eu preciso preparar vocês para que vocês consigam entender isso. Ah, Albano, mas tem pessoas que não têm experiência, que não estão trabalhando há muito tempo com isso. Galera, lembre, se você seguir uma metodologia correta, um caminho correto, como eu estou mostrando aqui do próprio ajuste oclusal, você vai conseguir fazer os seus casos de forma perfeita. Albano, e de onde você sabe disso? De vários cursos que eu já fiz, várias pessoas que fizeram as mentorias para entender isso.
como eu vou rentabilizar melhor no meu consultório, como eu vou fazer reabilitação, não vou mais passar para o meu vizinho que eu não sabia, só fazia restauração. Eu quero que vocês realmente consigam trabalhar de uma forma perfeita. Beleza, pessoal? Então eu estou esperando vocês aqui. Para quem está no Insta, vem para o YouTube. Aqui é mais estável, pode fazer pergunta. O que a gente está falando? Ajuste oclusal. Albano, eu sempre ajustei errado, Então eu vou usar o quê? A broquinha 1111 ou uma broquinha como essa daqui, e eu vou ajustar onde? Nas vertentes. Legal! Albano, mas eu quero saber quais são os pontos. Então agora eu tenho que entender que nos pré-molares, por exemplo, eu nunca vou ter toque aqui. O toque ele vai ser sempre nas cristas. E no molar, Albano? No molar eu vou ter toque no fundo da fossa e eu vou ter toque conforme o dente superior ou inferior. No caso do superior, mano, como que eu sei? Põe a língua, veja qual que é a cúspide que está dentro. Opa, a cúspide que está dentro superior é a palatina. E a inferior, Albano? Inferior é o contrário. O dente inferior a gente vai ter fundo de fossa e vestibular. Opa, então eu sei que eu tenho essas duas. Entendi. Putz, então quer dizer que a gente vai trabalhar de outra maneira. Sim. Deixa eu só abrir de novo aqui que sumiu o meu iPad aqui, daí eu não consigo desenhar para vocês. Opa, então tem esses toques? Tem esses toques. Então, Albano, como que eu vou fazer para poder trabalhar? Então vem comigo. Quais são os toques principais? Tira uma foto, faz um print da tela, grava isso porque é muito importante. Cara, você tem que entender qual que é o toque. Então isso aqui, ó, grava isso para mim. Molares superiores. Aonde são os toques principais? São aqui, ó, fundo de fossa, crista do pré-molar, crista do pré-molar, crista do pré-molar. Albano, então quer dizer que nunca pode tocar aqui, 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 aqui e aqui? Não! Que tipo de toque que é esse? Lembra que eu conversei com vocês? Um toque tipo médio. Aquele que o carbono vai ficar meio assim, ó, não vai ficar tão forte, vai ficar legal. Esse é o toque médio. Então, Albano, quando eu estiver desgastando o toque, tá aqui, eu quero direcionar ele para essa região. Lembra que eu falei para vocês? Nós vamos desgastar inclinado na minha vertente. Legal, Albano. E aonde que esse toque mais forte vai pegar no inferior? No inferior, ele vai estar aqui, ó. São essas cúspides aqui que vão tocar onde? Exatamente nessas regiões. Então, é a ponta da cúspide que vai tocar lá? Isso mesmo, é a vertente lisa. Então, a vertente lisa vai tocar no fundo da fossa do meu dente superior. Legal, Albano. Já sei, então eu tenho que gravar que a área que vai ter que estar os toques são essas. Isso mesmo. Albano, e o que mais que eu tenho que gravar? Eu tenho que gravar também, deixa eu só limpar aqui, os toques nos dentes inferiores, é o principal toque, grava lá, principal toque, vou fazer de verde, ele é no fundo da fossa, na crista, e mais ou menos nessa crista, e também às vezes tem um toque nessa crista. Por que é tão importante? Se você deixar o toque, por exemplo, na distal, o que vai acontecer? O dente vai abrir, você vai fazer tua classe 5, tua classe 2, por exemplo, deixou perfeito, usou matriz, ficou linda, usou anelzinho, ficou perfeita. Mas o que acontece? Se você não ajustar errado, o dente abre e aí começa a acumular alimento aqui no meio. Opa, Albano, então eu tenho que saber onde é o toque correto? Perfeito. O toque forte é aqui, 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 aqui e aqui. Esses são os principais toques dos dentes inferiores. Albano, e o que toca dentro dessa fundo de fossa? É aqui, ó, a parte palatina, a cúspide palatina superior. Albano, então é muito importante esses toques, importantíssimo. Lembre
eu tenho que deixar aqui também um toque médio. No fundo da fossa, principalmente esse toque médio. Lembra que eu mostrei para vocês como a gente vai desgastar para ir levando esse toque para lá? É muito importante entender isso. Então, eu vou fazendo o ajuste nas vertentes, vertente lisa, vertente triturante. Galera, tudo bem por enquanto? Dúvidas? Pessoal, lembre, mesmo quem não tem experiência, quem não sabe, consegue fazer isso. Eu quero que vocês aprendam desde o começo a fazer isso. Essa é a melhor forma. O que fala? Todo mundo fala, é ajusta, ajusta. Mas tem que entender como ajusta. Me conte aqui, me pergunta, pode ser até no Insta ou aqui, eu estou olhando aqui de lado, e aqui no YouTube, como que é principalmente no YouTube, para quem vem lá, quem está no Insta, Albano Luiz Bueno, qual que é a dúvida por enquanto? Entenderam? Está todo mundo entendendo isso bem legal? Entenderam aonde a gente tem que desgastar vertente lisa e vertente triturante. Por que eu estou fazendo isso? Para preparar vocês lá para a Masterclass. Por quê? Porque lá eu já vou mostrar o inlay, o aumento da dimensão, o ajuste, tudo que vocês já viram para vocês chegarem nesses toques. Por isso que eu preciso preparar todos vocês. Albano, mas eu não tenho experiência, eu não vou entender nada. Lógico que vai. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ajudou muito. Desenhar os pontos de contato, aqui o Lucas falando. Desenhar os pontos de contato no dente, ele ajuda muito a gente levar os dentes. Perfeito! Essa fotozinha aqui que eu dei para vocês, isso aqui, ó, vou limpar ela. Vou limpar porque eu quero que vocês façam um print. Tirem foto disso aqui. Isso aqui tem que estar no celular de vocês, para vocês saberem. Então, eu vou desenhar mais uma vez. Faz o print para mim. Então, lá, lembre, toque no molar inferior. Vou botar aqui, ó. Inferior. Albano, o que ele tem que ter? Principal toque da boca. Aqui no fundo de fossa, na crista e na crista mesial do segundo molar. Por que, Albano? Porque senão o dente vai abrir. Qual que é as cúspides que tocam aqui? É a palatina superior dos prés. Opa, Albano, é esses toques, é isso, grava, tira esse print. Esse é o toque que tem que ter intensidade média. Legal, é aquele que vai ficar meio que assim, lá, quando a gente vai bater no carbono. Perfeito. Albano, legal. Qual que é o outro? Opa, agora nós vamos ver o toque nos dentes superiores. Vai fazer outro print lá. Então, superiores. Legal. Grava isso para mim. Então, nos dentes superiores, o toque de intensidade média para fraca, ele vai ser no fundo da fossa, nas cristas, fundo da fossa, nas cristas do molar e do pré-molar, na crista do pré-molar, na crista do pré-molar, na crista do pré-molar. Albano, por que não pode deixar toque nas vertentes ou na cúspide do molar, do pré-molar superior? Senão ele quebra. Quantas vezes, quem já tem um pouquinho mais tempo de cadeira, já viu quantas vezes pré-molar abrir no meio? Cara, pré-molar que está tratado endodonticamente, não pode, em hipótese nenhuma, deixar toque nessa região aqui. Lembre, nós só podemos toque nas vertentes. Albani, qual que é? Aqui é a cúspide do superior, cúspide do superior, cúspide do superior que bate lá. Intensidade média para fraca. Opa, Albano, então ela vai ter assim e ela também vai ter aquele toquezinho fraco? Perfeito! É exatamente isso que eu quero de vocês. Intensidade fraca e média para fazer isso. Puta, Albano, se eu souber isso, já tô legal? Perfeito. Por que se você souber isso, já tá legal? Porque aí você sabe que tem que desgastar na vertente
triturante ou na vertente lisa. Então, o teu protético, ou quando você fizer a tua restauração, você vai fazer ela lá em forma de pirâmide. E aí, aonde você desgasta? Vou mostrar aqui de novo, espera um pouquinho aqui, ó. Eu quero que você desgaste, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu quero que você desgaste aqui, ó. Aqui não. Lembra que o toque vai acontecer aqui ou aqui. Aonde eu quero toque? No fundo da fossa. Então, eu vou vir aqui e desgastar inclinado para o toque deslizando. Depois, mais um desgaste até ele chegar aqui. Aí, o que acontece? Você vai desgastando inclinado, ela vai deslizando. Desgasta inclinado, ela desliza até chegar no fundo da fossa. Legal, é assim que a gente ajusta? É assim que a gente ajusta. Conseguiu compreender, galera? Conseguimos ver uma coisa que é difícil? Perfeito. Mas por que você está mostrando isso, Albano? Cara, porque em reabilitações orais, que a gente vai mostrar lá quando a gente for fazer a Masterclass, eu vou mostrar exatamente isso aqui, ó. Quando a gente vai ver pacientes que têm casos mais complexos, onde eu tenho que saber aumentar a dimensão. E aí, quando eu faço um mockup nele, lembre, isso aqui é a avaliação do nosso checklist. Lembra que eu falei para vocês que eu criei um checklist? É isso aqui, ó. A gente vai fazer a avaliação desse checklist. Para quê? Para que você não erre no teu dia a dia de consultório. Tenha certeza, Albano, mesmo que eu não tenha experiência, mesmo que você não tenha experiência. Isso é o que eu vou mostrar amanhã, o aplicativo. Aí, por quê? Aí eu tenho certeza, ó, aumentei a dimensão. Olhe como melhorou o rosto do paciente, já ficou comprido, a face ficou legal. Por quê? Porque eu fiz um mockup nele, já ajustei o mockup, e aí ele conseguiu ficar com os toques de uma maneira perfeita. Albano, então os toques ficam errados? Ficam quando está desgastado, quando está errado. Albano, e daí quando eu faço inlay ou onlay? Cara, quando você faz os inlays e onlays aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou reabilitando esse menino. Eu fiz os inlays, onlays, overlays nele, vou cimentar. E aí, quando a gente cimenta, os toques ficam tudo errado? Lógico que ficam, mas tem um macete. Albano, então eu vou ter que levar para aquele toque de oclusão correto? Vai ter que levar para aquele toque. Mas na hora que eu provo as minhas pecinhas, o que eu vou ver? Quando eu estou provando as minhas pecinhas, depois que eu provo vejo o ajuste perfeito, isso é um medo de muita gente. É não saber preparar. Não, calma, pessoal, é fácil preparar. A gente tem que seguir alguns critérios. Você sabendo quais são os critérios, a gente consegue preparar e tem isso aqui, ó, ajuste perfeito das peças. É isso que a gente quer. Albano, então quando eu pego o paciente e ajusto, não, esse é o macete. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente vai ajustar atrás primeiro com o nosso jig. Albano, o que é? Como é jig? Na Masterclass eu vou mostrar para vocês. Mas o principal, eu tenho que ajustar o jig junto com os meus toques posteriores. Aí o que eu faço? Aí eu ajusto o jig com os toques e vou direcionando. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho um toque muito forte. Opa, Albano, olha lá, ó, não tá legal na ponta da cúspide. Então eu tenho que arrumar isso aqui, sim. Como eu vou ajustar nas vertentes? Então eu começo a fazer o ajuste. Aí depois que eu faço o prévio ajuste, olha como eu já estou direcionando isso aqui. Aí eu vou cimentar essas peças. Albano, tem jeito? Sim, vou mostrar depois. A gente vai cimentar todas essas peças. E aí eu vou voltar a ajustar, eu vou botar o quê de novo? O meu jig. E aí, com o meu jig em posição, eu consigo fazer o ajuste perfeito. Albano, como que eu sei quais são os toques que eu tenho que dar? Lembra que eu acabei de mostrar para vocês? Nós temos as direções certas dos toques. E aí, quando eu consigo ajustar o meu jig e meus dentes posteriores, cara, eles vão ficar perfeitos. Aí eu tenho o quê? Estabilidade posterior de mordida. Cara, e aí? Cara, quando eu tenho estabilidade posterior de mordida, eu tenho o toque correto. E aí eu consigo trabalhar de forma efetiva. Albano, mas isso aí era resina fresada. Perfeito. Mas tem com cerâmica? Tem. Eu posso te mostrar, a gente vai ajustar da mesma maneira, sim. Olha lá, ó, essa paciente, por exemplo, a gente aumentou, descobriu que tinha que aumentar a dimensão.
eu vou mostrar lá para vocês como a gente fez isso, aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz o jig, então entender por que aumenta, o que é isso, Albano? É uma metodologia correta para você poder chegar lá. Ah, Albano, então eu vou entender o diagnóstico, entender, perfeito, você tem que entender o diagnóstico. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai mandar fresar as peças. Putz, eu vou saber mandar isso sim, ó lá, lembra das vertentes? Você agora vai poder cobrar o teu técnico para ele fazer de forma correta. Você vai ligar para ele, você quer vertente triturante, ele vai montar isso e a gente vai provar isso tudo em boca. E aí depois que eu provar tudo em boca, a gente prova aqui com um traim, olha lá, e a prova todas elas. Aí depois na prova, Albano, aí a gente ajusta isso aqui. Como, Albano? Ajusta colocando o meu jig, olha lá, ó, coloquei o jig e ajusto. Vou ajustando, levando para onde? Para aqueles toques, olha lá, ó, eu levando para o fundo da fossa. Estou ajustando e levando para o fundo da fossa. Legal, olha lá, ó. E ele mostra, eu tenho toque agora no meu jig e nos pontos do fundo da fossa correto. Perfeito! Aí o que a gente vai ter? Cara, então aí a gente chegou aonde? No nosso objetivo final. Aí depois aqui a gente vai trabalhar com dentes anteriores e mostrar outras coisas para vocês. Puta, legal! Então quer dizer que eu consigo chegar lá fazendo o ajuste correto, seguindo a metodologia correta, perfeito. É apenas você estudando, gravando, como eu te mostrei aquela foto. O Albano, tem que usar durante o atendimento uma foto daquela? Tem, até você gravar na tua cabeça. Albano, eu vou usar o meu checklist, que é o Oral Map, até eu aprender a fazer diagnóstico? Perfeito. Aí você vai seguir, depois que você aprendeu, você vai fazer umas 10, 15 vezes, depois você vai estar fazendo já de cara sozinho. Por quê? Porque você vai entender a metodologia. E como que eu sei disso? Com a quantidade de alunos que já passaram por mim e conseguem reabilitar de uma forma natural e duradoura os nossos pacientes. Perfeito, galera? Então a gente conseguiu falar um pouquinho hoje de ajuste oclusal. O que eu fiz? Eu preparei vocês para a nossa Masterclass. Por quê? Porque lá não vai dar tempo de dar isso. Lá a gente vai falar de aumento de dimensão, de reabilitação, de por que quebra a faceta de resina, por que eu tenho que fazer, o que eu tenho que prestar atenção para ter sucesso no meu dia a dia clínico. Perfeito, pessoal? Então, espero vocês na nossa Masterclass para a gente mostrar um pouco de como a gente reabilita, para vocês entenderem